Pai do Senhor Brasil, Pai do Senhor Mundo, meu nome é Sueli Ferreira, mais um dia aqui, sob a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para trazer uma palavra do coração de Deus, para o coração dos amados irmãos. Espero em Cristo Jesus que vocês estejam gostando desses vídeos, que vocês curtam, se inscrevam no canal, para poder eu continuar trazendo essas palavras para vocês, em nome de Jesus. Eu vou trazer aqui uma palavra para os irmãos nesse dia de hoje, que está em Jonas, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Anital, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Então, meus amados irmãos, a Bíblia, ela vem nos dizer que o Senhor, nosso Deus, Jesus Cristo, ele pediu para Jonas, para que ele fosse até a cidade de Nínive pregar a palavra do Evangelho sagrado do nosso Senhor Jesus Cristo, Só que o Jonas, ele já conhecia a fama daquela cidade. Ele sabia que era uma cidade perigosa. Então ele decidiu que ele não iria pregar naquela cidade, que ele iria ao oposto do que o Senhor havia lhe pedido. Ele desceu, comprou uma passagem em direção a Tarsis. Foi o que o Jonas fez. Entrou no navio, ele desceu as escadas. Chegando lá embaixo, ele deitou e dormiu. Como se nada ele estivesse fazendo de errado. Simplesmente deitou e dormiu. Então, os tripulantes daquele navio, eles estavam lá em cima quando uma ventania assolou aquele navio. Um vendaval, o mar estava revolto, E o navio estava a ponto de se partir ao meio. Os tripulantes daquele navio, eles ficaram apavorados. E eles começaram a descartar os objetos de cima do navio para dentro do mar. Então, eles começaram a clamar aos seus deuses, achando que eles iriam resolver o problema deles ali, acreditando que os deuses que eles serviam ia resolver alguma coisa ali. Mas só que não, meus amados irmãos, porque o único que resolve alguma coisa é Jesus Cristo. É o nosso Deus vivo, é em quem nós acreditamos. Porque só existe Ele, a nossa vida é dele. A gente temos que obedecer ao Senhor, ao contrário do que o Jonas fez, pegando a embarcação sentido contrário daquilo que o Senhor havia pedido para ele, e indo para a cidade de Tarsis. Então, eles vendo que aquele vendaval não se acalmava ali, todo mundo desesperado, imagino eu que eles estavam em pânico naquele momento. No meio do oceano, o seu navio que ia para um lado e para o outro, e o Jonas dormia no porão. O capitão resolveu descer as escadas e viu que ele estava dormindo lá embaixo e falou: acorda! Clama ao teu Deus. Quem sabe ele não pode nos ajudar. Já que clamemos a todos os nossos deuses, mas nada aconteceu. Simplesmente a gente estamos a ponto de afundar. Nos ajude, clame ao seu Deus. E o Jonas ali consigo, ele já sabia exatamente, meus amados irmãos, o que estava acontecendo. Ele já sabia o que ele tinha feito de errado, meus amados irmãos. Eles já sabiam que ele estava em pecado contra o nosso Deus, que o nosso Deus apenas pediu para que ele levasse uma palavra. E ele descumpriu indo para um outro lugar. E então ele subiu a polpa do navio com o capitão, e eles começaram a, entre eles, levantar suposições, quem seria o culpado ali por aquilo estar acontecendo dentro do navio. E o Jonas, ele se viu sem saída, e ele falou: a culpa é minha,
porque o meu Senhor me mandou ir para Nínive levar a palavra dele, e eu peguei o navio indo para Tarsis. Então a culpa é minha, porque eu desobedeci a voz do meu Deus, eu desobedeci a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, e agora vocês estão nessa situação por minha causa. Pelo menos ele foi sincero, meus irmãos. Ele foi sincero e ele assumiu a culpa. Ele assumiu que a culpa era dele, que o navio ia afundar porque ele estava em pecado. E simplesmente, meus irmãos, ele virou para a tripulação e falou: me atire ao mar, que tudo isso vai acabar. E eles não tiveram opção. Imagina o pânico do Jonas, quando ele pediu para a tripulação: me atire ao mar. E a tripulação o pegou e atirou ele ao mar, sim, jogou ele dentro do mar. Desesperador. Ser atirado ao mar perante aquela inundação, muita água, e ele começou a afundar, meus irmãos. E ele começou a afundar e ele começou a clamar por o nosso Deus. Ele começou a clamar por o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele poderia ter feito diferente, ele poderia ter confiado no Deus. Ele poderia ter confiado em Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo, ele faz tudo por nós. Ele sempre fez tudo pela vida do Jonas. Ele tinha tudo, ele era próspero, ele era um homem letrado, ele entendia de leis, ele entendia da palavra do Senhor, ele tinha sido criado ouvindo a palavra do Senhor. Mas quando falou para ele dele ir para a cidade de Nínive, aonde era uma cidade que estava em pecado, era uma cidade que não tinha respeito nenhum pela lei do Senhor Jesus Cristo, ele resolveu pegar o barco na direção contrária. Quantas pessoas hoje não pegam o barco na direção contrária? Quantas pessoas hoje não deixam de fazer verdadeiramente aquilo que o Senhor quer que o faça? Quantas pessoas hoje não seguem a voz do coração de Deus, meus amados irmãos? Está na hora da gente começar a ouvir a voz de Deus. Está na hora da gente começar a clamar a esse Deus maravilhoso. O nosso Brasil, o nosso mundo está dilacerado. São crianças passando fome, são crianças na rua usando droga, meus amados irmãos. O mundo está uma perdição. Vamos nos unir, meus irmãos, para tirar essas crianças da rua. Vamos nos unir para tirar essas crianças das drogas. Vamos fazer a obra do Senhor, que é isso que Ele quer de nós, assim como Ele queria de Jonas. O que ele queria de Jonas era que ele fosse na cidade e pregasse a palavra dele. E é o que ele pede para mim nesse dia de hoje, para você nesse dia de hoje. Faça a obra do Senhor, siga a Ele, porque é só Ele que importa na nossa vida. É só Ele que importa, porque só Ele é o dono do ouro e da prata, é o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, meus irmãos. Não existe outro. Vamos obedecer a esse Deus que é capaz de fazer os ossos criar carne. Vamos obedecer esse Deus que é capaz de dar vida àquele que está morto. Vamos obedecer esse Deus que faz tanto por nós, meus amados irmãos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, portanto, o Jonas, ele começou a afundar ali dentro daquela água. E quando ele começou a afundar, ele começou a clamar a Deus. Ele começou a pedir para nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, me ajude, me perdoe pela minha falha, me perdoe pelos meus erros. Só que ali ele já estava afundando. Ele já estava afundando. Foi quando veio o grande peixe
e o engoliu, meus amados irmãos. O Jonas, ele foi engolido pelo grande peixe. Sim, ele parou no estômago do grande peixe. E ele ficou na barriga do grande peixe ali. Ele clamou a Deus, ele pediu pela misericórdia de Deus. Ele falou: Senhor, me ajuda. Me ajuda, Senhor, eu te prometo, Senhor, que eu não vou mais andar em desobediência. Me tira daqui, Senhor, e eu vou fazer a tua vontade. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou andar sobre os teus caminhos, Jesus. Mas me livra da barriga desse grande peixe, Senhor. E o Senhor teve de misericórdia do Jonas. Porque o Senhor é assim, Ele sempre tem misericórdia de nós, não importa o que a gente faça de errado, o Senhor, Ele não rejeita os filhos dEle, Ele não rejeita, Ele sempre acolhe, não importa o tamanho do seu erro, não importa o tamanho do seu erro, quando você pede a Deus, quando você ajoelha e você clama, o Senhor te ouve, Ele te escuta, porque Ele é amor, Deus é misericórdia sobre a vida dos seus, meus amados irmãos. Oh, grande Deus, alabrachura, dela decanta, alabrachura, glória a Deus, aleluia, Jesus. Oh, Deus misericordioso, Senhor. Como é bom, meus amados irmãos, sentir a presença desse Deus vivo. Como é bom sentir a presença desse Deus maravilhoso, todo-poderoso, que é capaz de estremecer, meus amados irmãos, que é capaz de nos cobrir com a sua glória, como Ele é misericordioso, meus irmãos. Grande é o poder de Deus sobre a vida de nós. Eu gostaria, meus amados irmãos, de fazer uma oração para que Deus entre na casa de vocês, para que Deus abençoe a família de vocês, a vida de vocês, para que Deus cubra vocês com a glória dele, para que nada de mal aconteça. Oh, Jesus, Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor, entra na casa, Jesus, de cada um, meu Pai, que nesse momento, Senhor, está me ouvindo, Jesus. Tem misericórdia da vida deles, meu Pai. Os proteja, Senhor Jesus, de tudo, meu Pai, que os fizer mal, meu Jesus. Nesse dia eu te peço, Senhor, tenha misericórdia, Pai. Assim como o Senhor teve misericórdia de Jonas, Senhor, tenha misericórdia do teu Brasil, tenha misericórdia do mundo, Pai. Deus misericordioso, Senhor Jesus. E é essa palavra, meus amados irmãos, essa palavra que Deus colocou aqui no meu coração hoje, para que eu pudesse trazer para vocês. E até amanhã, se Deus quiser e assim se Ele permitir.